Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, então, eu vim aqui trazer para vocês, então, naquela nossa sequência de vídeos que nós estávamos falando sobre dinheiro, né? Vocês lembram que nós estamos fazendo uma sequência de vídeos falando sobre o dinheiro, né? Então, no nosso último vídeo, nós falamos ali sobre a sobre segurança no dinheiro. Então, hoje eu trouxe para vocês o nosso último vídeo dessa sequência de vídeos que nós estamos fazendo com relação ao dinheiro. Lembrando todos vocês que esses vídeos são em parceria com a Prefeitura Municipal aqui do município de Quevedos. Vocês devem estar assistindo agora esse vídeo aí na página do Facebook da Prefeitura, certo, pessoal? Hoje, então, eu vim falar dessa pessoa que fez os vídeos, né? Eu vou falar um pouco da minha história para vocês com relação a isto aqui: oportunidades e escolhas. Eu gosto de dizer que nós vivemos num mundo onde nós temos oportunidades e nós temos as escolhas, certo? O mundo é feito de oportunidades e escolhas. E nós, então, temos este livre arbítrio de fazer as escolhas conforme as oportunidades vão aparecendo, ok? Bom, para falar em oportunidades e escolhas, eu vou então falar um pouco da minha pessoa, ok? De como eu hoje trabalho no banco. Hoje eu cheguei ali e o pessoal fica perguntando: mas aí foi fácil, né? Aí é barbadinha, o pessoal trabalha no banco, é muito barbado, é fácil de chegar. Mas para chegar até o banco não foi tão simples assim, certo? Bom, meu nome então, pessoal, é Renan Liege Schultz, né? Hoje eu sou bacharel em administração, certo? Aí eu tenho ali no meu diploma com habilitação, tá? Habilitação, isso está lá no meu diploma, bacharel em administração com habilitação em comércio exterior. Comércio exterior. Tá? Essa é a minha formação atual, ok? Exterior, ok? Essa é a minha formação atual. Hoje também ali pela Faculdade FAEL eu faço online, eu sou pós-graduando em Finanças de Mercado. Estou fazendo uma pós-graduação em EAD, certo? Onde eu quero chegar com tudo isso? Quero chegar no seguinte: na vida nós temos oportunidades e escolhas. Aos 15 anos eu tive a oportunidade, certo, de trabalhar o dia inteiro. Quando eu tinha 15 anos, nós vivíamos antes do ECA. Eu brinco sempre que eu sou do antes do ECA, né? O ano, se eu não me engano, o ECA foi em 96 que saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí em 96, quando saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já não era mais adolescente. Eu estava com 20 anos, não estava mais como adolescente. Na minha época, se vocês falarem, se tiver alguém mais novo aí assistindo, e falar com seus pais ou com seus avós, na nossa época nós trabalhávamos desde cedo, certo? Eu sou ainda do tempo que trabalhava desde cedo. Então desde os 10 anos eu trabalhava, vendia picolé, vendia bolo e pastel, fiz várias coisas na vida. Aos 15 anos eu tive a oportunidade de parar de estudar e continuar a trabalhar o dia todo. Eu já trabalhava meio turno, mas tinha uma coisa muito interessante: eu não gostava de estudar. Eu tinha pavor de estar na escola. Eu ia mal na escola. Mas aí eu descobri mais tarde, né, que na verdade o que eu tinha era preguiça, certo? Preguiça de estudar. Muita gente aí deve estar se identificando, né, que tem preguiça de estudar. Eu tinha preguiça de estudar. Então eu tirava muita nota vermelha. Então a minha mãe disse: não, só um pouquinho, tu não está te esmerando, tu não está te esforçando, tu não tá indo na aula. Vai na aula só para matar tempo. E nós estávamos numa época que não tinha problema de parar de estudar.
Hoje, por exemplo, no ECA, a gente já, hoje é mais complicado deixar um adolescente fora da escola, certo? A lei não permite isso, mas na minha época a lei permitia. Então, aos 15 anos eu parei de estudar. E para mim foi uma realização, eu fui trabalhar o dia inteiro para ganhar meu dinheiro. Eu não queria saber da escola mesmo, para mim, tanto faz estudar. Estudar para louco. Né? Estudar é para louco, dizia, né? Quando eu tinha 15 anos. Então eu tive a oportunidade de parar de estudar. E eu fiz a escolha de parar de estudar. Com isso eu fui trabalhar, fui fazer algumas coisas. Quando eu cheguei então aos 18 anos, eu fui para o quartel. Olha, aí no quartel eu disse, agora eu me resolvo. Agora eu vou para o quartel, vou virar, né, um militar e agora sim, estou realizado. Só que eu cheguei lá no quartel, quando eu parei de estudar, eu tinha apenas completado a 7ª série. 7ª série, na minha época, né, nós não tínhamos até o 9º ano, hoje, né, tem o 9º ano, não, eu só tinha até o 8º ano. Eu tinha só a 7ª série completa, tá? Do ensino fundamental. Completa. Aí eu dizia, quando me perguntavam, que série você dá? Até a 7ª série completa, eu falava. Eu dizia mesmo. A pessoa perguntava, tem 7ª série completa. Legal, show de bola. Quando eu fui pro quartel, então, cheguei no quartel, comecei lá, servi, fiz uma... E eu trabalhava como na construção civil já, né? Então eu fui lá pintar a parede. Meu avô era pintor de parede e eu aprendi a profissão com ele. Então, no quartel eu quis mostrar serviço, eu fui pintar a parede. Eu servi em Santa Maria, ali no Malé. Eu servi no Malé ali, né? E trabalhei ali, ajudei a construir o mausoléu em 1995. Olha que interessante, né? 1995 eu ajudei a construir o mausoléu, lá onde está o Marechal Malé, né? Os restos mortais. Quem tiver a oportunidade um dia de ir lá em Santa Maria e visitar, agora com a pandemia não, mas antes tinha visitações, tem um museu a céu aberto, tem um museu interno, tem o mausoléu. O quartel ficou uma coisa bem interessante para as pessoas visitarem, certo? Então eu entrei no quartel, bem faceiro, com a 7ª série, achei que estava arrasando. Mas eu fiquei 3 anos no quartel e, enfim, idas e vindas, nas oportunidades e escolhas que eu tive a oportunidade de estudar, não voltei a estudar, não quis. Tive a oportunidade de fazer um curso de cabo, acabei fazendo um pedaço, depois já fui para tive a oportunidade de ir trabalhar com as obras, aí fui para as obras e acabei não fazendo nada e com 3 anos eu saí do quartel. Bom, saí do quartel, show de bola, eu era o cara. Quando eu saí do quartel, gente, eu fui trabalhar. E o único lugar que aceitava uma pessoa que tinha a 7ª série era a construção civil. Construção civil, certo? Que a gente na construção civil a gente trabalha mais braçal, né? Um serviço mais braçal, então o grau de instrução não é tão relevante. Não que não seja, né? Mas não é tão relevante ali para ti virar concreto, né? Você servente de pedreiro, tu não precisa, né, muito estudo, tá? Não estou desmerecendo o pessoal que não tem estudo, por favor, gente, não é isso que eu estou falando, tá? E eu fui trabalhar na construção civil. Mas eu tive, então, a oportunidade de trabalhar numa empresa de materiais elétricos. Então, essa empresa, o que ela fazia? Além de vender os produtos elétricos, ela também fazia o quê? Instalava. E aí eu fui trabalhar, então, como auxiliar de eletricista. Daí eu saí lá das obras lá e fui trabalhar como auxiliar de eletricista. Auxiliar, né? De eletricista. Fui trabalhar como auxiliar de eletricista. Foi uma oportunidade que surgiu e eu fiz o quê? A escolha, tá? Então o que eu gosto, por isso que eu estou falando para vocês, o mundo é feito de oportunidades e escolhas. Eu fiz a escolha de trabalhar então como auxiliar de eletricista. Como nós fazíamos obras, né? Fazíamos prédio do começo ao fim, lá como auxiliar de eletricista, eu tinha que quebrar a parede para botar tubulação elétrica, né? Então aquilo ali para mim era cansativo, passava o dia inteiro ali quebrando parede, abrindo parede, como era auxiliar, né? Quebrando parede ali para fazer os prédios lá, construção dos prédios, fazer a tubulação interna da parte elétrica, tá? E aí
Eu brincava até quando... Brincava não, reclamava quando eu errava uma marreta na parede. Eu sou da época com a marreta e talhadeira, né? Porque a maquininha lá fazia muito pó. Com a marreta e talhadeira. A gente marcava, depois ia quebrando com a marreta, errava e puf, marreta em cima da mão. Puf, marreta em cima da mão. Eu largava, bravo, assim, eu não nasci para isso. Aí tinha alguns colegas, né? Que sempre tem aquelas pessoas que te dão aquele apoio fervoroso. Tinha alguns colegas que diziam, mas vai morrer nisso. Claro. Por quê? Porque eu tinha a 7ª série e eu também não estava muito ali para o estudo. Mas, como eu fui trabalhando aqui na parte elétrica, e aquele serviço era muito pesado, e eu sempre fui muito preguiçoso, olha que interessante, eu fui sempre preguiçoso. Preguiçoso para estudar, preguiçoso para trabalhar. Trabalhava porque precisava, né? Preciso trabalhar, então tem que trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, tem que trabalhar. Às vezes a gente, né, não está muito afim. E aí eu fui, aos 25 anos, então, eu resolvi, chega, né? Eu resolvi, então, fazer a 8ª série. Olha que legal. 8ª série. Olha que interessante. Eu fiz, então, a 8ª série para quê? Para terminar o primeiro grau, né? Primeiro grau. O ensino fundamental, né? O pessoal fala hoje ensino fundamental. Então, eu fiz fundamental. Mental, certo? Fiz lá a 8ª série de noite. Eu fiz a 8ª série, então acabei terminando o primeiro grau, lá com meus 25 anos, mais ou menos, tá? O que aconteceu? Após isso, eu descobri, né, que eu tinha uma capacidade de aprender fora de série. Não sabia disso, até voltar a estudar. Por quê? Porque como eu era mais novo, a minha cabeça era muito preguiçosa, eu era muito preguiçoso, então eu não estudava quando eu era mais novo. Mas eu tinha potencial, mas não tinha desenvolvido. Quando eu vim aqui aos 25 anos, então eu descobri que eu tinha uma capacidade de aprender muito grande. O que eu fiz? Eu fiz então a 8ª série. Terminei o primeiro grau. Aí eu tive a oportunidade, olha ali, oportunidades e escolhas, gente, tá? Oportunidades e escolhas. Sempre falando em oportunidades e escolhas. Eu tive a oportunidade de voltar a estudar, então eu fui lá e fiz. Nessas oportunidades, eu tive várias oportunidades de parar de estudar também, certo? Mas resolvi continuar indo lá. Eu tive um trabalho que eu arrumei no mercado onde eu não conseguia chegar na hora da aula. Então eu acabei saindo do trabalho e voltando para aquela empresa que eu estava antes para poder continuar estudando. Terminei lá a 8ª série, então, naquele ano. E eu fui então, gente, olha que interessante, eu fui e pensei, bom, então eu posso continuar estudando. Aí descobri que em Santa Maria, naquela minha época, tá, tinha então uma coisa chamada prova, olha que legal, prova da DE, a gente chamava, tá? Prova da Diretoria da Educação, lá, era prova da DE que a gente chamava, certo? Essas provas aqui, você podia estudar o ano inteiro e ia lá, só fazia umas provas para terminar o ensino médio. O que eu fiz? Eu fiz então a escolha, de em vez de eu ficar estudando em casa para as provas da DE, eu tive a oportunidade de fazer então, eu fui à noite estudar então para fazer o EJA. Olha que interessante, o EJA, gente. O EJA é muito importante para as pessoas que não terminaram seus estudos. O EJA é fantástico, tá? O EJA hoje é a oportunidade para qualquer pessoa que, se você está me olhando, se você tem a minha idade, você tem lá o ensino fundamental completo e não terminou ainda o ensino médio, EJA, gente. O EJA é a melhor coisa que tem. Você vai lá para o EJA, faça o EJA. O que eu fiz? Eu fiz o EJA, né? Eu entrei no EJA para fazer o EJA, porque eu disse, eu vou fazer as provas, só que a prova é no final do ano. E esse ano todo eu vou ficar fazendo o quê? Eu tinha a oportunidade de ficar em casa, né, estudando em casa, que eu não ia fazer, certo? Porque eu ia ter outras oportunidades e aí a escolha não seria de estudar. Eu voltei então para a sala de aula. Digo, então eu vou ficar fazendo o EJA, que eu vou fazendo lá. Se porventura eu não passar nessas provas aqui, eu tô fazendo o EJA, eu estou continuando. E aí eu fiz o EJA e fiz as provas da DE, certo?
Em 2 anos, pessoal, 2 anos, tá? Em 2 anos, eu fazendo isso aqui, eu fiz as provas, tá? E eu terminei, então, o ensino médio. Olha que legal, ó, o ensino médio, certo? Ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de eletricista no Senai, né? Aí meu chefe disse assim, vamos alguém fazer o curso de eletricista. Mas como eu já trabalhava há muito tempo como eletricista, eu fiz a opção então de dizer para ele, não, então quem sabe a gente faz um curso de comandos elétricos, né? Aí é uma oportunidade. Ele deu essa oportunidade e eu fiz a escolha então. Foi oferecida para alguns colegas não quiseram ir lá ficar de noite fazendo, né? Estudando de noite, alguns colegas tinham família já constituídas, não fizeram essa escolha, então eu fiz a escolha, porque tinha a oportunidade, certo? E fiz lá então o comandos elétricos. Nesse meio tempo também comecei então a trabalhar como eletricista, eu fui promovido, olha que legal, fui promovido e virei eletricista predial, olha que show. Então, como eu virei eletricista predial, eu então consegui, só que para ser eletricista, nós precisávamos também ter a carteira de habilitação. Então eu fui tirar a carteira de habilitação. Uma oportunidade que surgiu, eu fiz a escolha, certo? Mas nem tudo são flores, gente, tá? Nesse meio tempo eu fui morar em alguns lugares complicados, alguns lugares onde como eu era sozinho, eu às vezes ia morar em alguns lugares bem complicados. No lugar que eu fui morar, tinha um rapaz que morava em frente, que tinha uma boca de fumo. Olha que interessante, hein? Olha a oportunidade aí, hein? Uma boquinha de fumo ali, né? Que ele usava, infelizmente, ele usava drogas, né? E aí tinha oportunidade, olha só. Oportunidade, hein? Que oportunidade? Por isso que eu digo, nós temos oportunidades, mas nós temos as escolhas, certo? Tive a oportunidade, então, lá de usar drogas. O rapaz morava na frente, né? A gente dividia o mesmo pátio, né? Mas eu fiz a escolha, eu digo, não preciso disso, né? Eu fiz a escolha, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que não tem só lado bom da coisa, tem lado ruim também, ok? Muito bem. Com isso, eu fui trabalhar e terminei o ensino médio, tirei a carteira de habilitação e fui trabalhar então a empresa que eu estava aqui, estava passando por momentos mais conturbados, e aí eu acabei então saindo da empresa de eletricista e consegui uma oportunidade de trabalho. O que acontece? Eu me inscrevi numa faculdade, numa escola, para trabalhar nessa escola, tá? Quando eu fui trabalhar nessa escola, eu fui trabalhar então como eletricista, certo? Na manutenção predial da escola. Por quê? Isso foi uma oportunidade que surgiu. Só que quando eu trabalhava lá, eu descobri que todo funcionário da escola podia fazer faculdade com bolsa 100%, certo? Na época que eu entrei. E eu fiz então o quê? A escolha de fazer o vestibular. Me inscrevi para o vestibular de letras. Letras espanhol e suas literaturas. Letras português, espanhol e suas literaturas. Essa era o curso. Porque era um curso que tinha, por exemplo, dava em torno de uma pessoa para cada 2 vagas, né? Então era mais, na minha cabeça, na época, era mais fácil de passar no vestibular, até porque eu tinha feito um EJA, né? E eu não tinha feito ensino médio completo, né? Eu só fiz o EJA lá, e a pessoa fica pensando, mas o EJA então não me dá condições de eu passar no vestibular? Claro que dá, é só você se esforçar. E aí eu fui lá e fiz o vestibular. Fui fazer o vestibular, mas não teve busca suficiente naquela época que eu fiz o vestibular, tá? Não tinha procura suficiente para esse curso que eu me inscrevi. E aí veio de novo, oportunidade e escolhas. Veio lá a oportunidade de eu trocar. Eu receber o dinheiro de volta ou fazer vestibular para a administração.
para administração, com habilitação em comércio exterior. Aí eu fiz a escolha, pegar o dinheiro de volta e tomar umas cervejas, ou deixar o dinheiro da inscrição, porque daí eu só pagava a inscrição, tá? Não pagava o curso, eu pagava a inscrição para o vestibular. E eu tinha me inscrito então para português, e aí fiz a opção de, digo, não, então vamos fazer esse vestibular para administração. Nossa senhora, vamos lá, né, para ver o que dá. E eu fiz vestibular para administração e ganhei uma bolsa 100% para fazer lá então a faculdade de administração com habilitação em comércio exterior. Legal? Isso tudo é oportunidades e escolhas, tá, pessoal, que eu estou passando para vocês. Então eu vim aqui e acabei então fazendo a faculdade. Dentro da faculdade eu aprendi muito, eu descobri que eu tinha uma capacidade maior, que eu não era uma pessoa inferior às outras, porque a gente às vezes tem uma inferioridade muito grande, eu tinha na época, né, porque eu vim da construção civil, e eu tinha uma inferioridade, eu achava que eu era inferior aos outros. Bobagem da gente, mas na cabeça funcionava assim. Então eu descobri que eu não era inferior ao outro, não era melhor que ninguém, mas também não era inferior às pessoas. E eu me formei, então, em administração em comércio exterior. Então, hoje eu gosto de dizer assim, ó, eu sou bacharel em administração com habilitação em comércio exterior. E eu estou bancário. Que termo engraçado de dizer, né? Estou bancário. Mas como é que eu cheguei a estar bancário? Por quê? Porque o ser ou estar, tá? O ser é uma coisa que ninguém te tira. Por exemplo, eu sou bacharel em administração com habilitação em comércio exterior. Ninguém vai me tirar isso. Meu diploma ninguém me tira, o meu conhecimento ninguém me tira. Mas eu estou bancário porque pode, né? Apesar de eu ter entrado através de concurso e coisa, e eu posso muito bem sair de lá e deixar de estar bancário, né? Então eu não sou bancário, eu estou bancário. Pretendo estar bancário pro resto da vida. Ok? Aí, gente, então, olha que interessante. Como que tu entrou então no banco, né? Como é que tu entrou no banco? Eu fui me inscrevi. Ouvi o pessoal falando que tinha concurso pro Banrisul, para não sei o que, eu vou me inscrever então para fazer o concurso do Banrisul. Olha que interessante. No dia que eu fui fazer o concurso do Banrisul, bem no dia da prova, no domingo de manhã, às 7 da manhã, eu tive a oportunidade de não fazer a prova. Por quê? Porque numa curva, eu errei a curva que eu fazia todos os dias, aquela curva, eu errei a curva e dei no meio de uma árvore no meu carro. Eu tinha um carrinho na época, eu bati o carro na árvore. Eu quebrei todo a lateral do meu carro, certo? Que eu tive que puxar depois com ciborgue. O pessoal que conhece de mecânica sabe o que é puxar com ciborgue, porque foi feia a coisa. E aí eu tinha a oportunidade e aí eu tinha que escolher. Vou fazer a prova ou vou arrumar o carro? 7 da manhã, num domingo, eu vou arrumar o carro aonde? O que eu fiz? Estacionei, empurrei o carro todo amassado para um lugar que ele ficasse bem estacionado. Fechei as portas, acionei o alarme, deixei ele todo amassado e fui fazer a prova a pé. Olha só, a escolha, gente, a escolha. Eu fiz a escolha de ir fazer a prova e fui fazer a prova a pé, certo? Depois da prova, eu descobri que eu tinha rodado. Aí me frustrei, né? Puxa vida, fui lá, fiz a prova. Mas cancelaram umas questões e eu então fui aprovado. Então olha só, se eu não tivesse, né? Se aquela oportunidade de não ir fazer a prova, eu tivesse escolhido não fazer a prova, hoje não estaria no Banrisul, né? Não estaria trabalhando no banco onde eu trabalho hoje. Legal? Então, é isso que eu digo para vocês. Oportunidades e escolhas, ok? Aí vem de novo a oportunidade de escolha. O banco me chamou por convite, né? Eu estava selecionado na lista geral lá, eles me chamaram por convite. E aí me disseram, olha, você pode escolher
né? A oportunidade está aqui. Você quer entrar no banco agora ou pode escolher esperar. Fica lá na tua fila que tu estava antes e entra em um outro momento no banco, se assim o banco for chamado. Aí eu fiz a escolha, gente, certo? Fiz a escolha. Aí eu já estava casado com a minha esposa e eu sentei com ela e disse para ela assim, quem sabe, olha só, uma oportunidade, ok? Oportunidade de nós entrarmos no banco, olha só, e trabalhar. Só que eu vou ter que ir para o norte do estado, vou ter que trabalhar lá em cima, lá no sul. Nessa escolha, depois que eu fiz a minha formação, eu, então, foi passando o tempo e eu fui virar professor, olha só, professor. Aí, por que que eu falo do professor? Porque aí, gente, entra outra situação de oportunidade e escolha. O que que eu fiz? Recebi uma oportunidade para dar uma aula, tá? Numa escola lá de profissionalizante de Santa Maria, uma aula apenas eu ia dar, de um curso chamado Frentista de Posto. Aí eu pensei, mas eu vou dar uma aula só. Mas aí me chamaram, perguntaram se eu não daria uma única aula, porque naquele período ali o professor não podia dar aquela aula naquele dia, eles tinham que começar o curso naquele dia. Aí eu fui lá, me preparei e fui dar uma aula apenas naquele curso profissionalizante. Acredito que eu fiz bem o papel, que eu dei uma aula interessante, que eu fui, então, depois, na outra semana, o professor voltou e acho que teve algum problema, alguma coisa, e eu, então, voltei para aquela turma que eu tinha dado a primeira aula e dei até o final o curso de frentista de posto, tá? E virei, então, professor de cursos profissionalizantes. Então, por quê? Porque eu tive a oportunidade e a escolha. Eu tive a oportunidade, tu quer dar uma aula? Aí eu podia escolher, não, uma aula só não quero, não vou. E não, então, não seria professor. Depois disso, gente, eu tive a oportunidade também de trabalhar como professor do Senac. Foi uma escola fantástica, eu aprendi muito lá, tive colegas bacanas, alunos fantásticos, alunos que estão muito bem hoje. Eu fui então professor também do Senac. E aqui, quando o banco me chamou para eu fazer essa escolha, eu era professor do Senac. Eu dava aula lá no Senac. Estava trabalhando lá no Senac. E eu tive então a oportunidade de continuar ou escolher sair do Senac para ir para o banco. Então, eu fiz a escolha de ir então para o banco. E hoje eu então trabalho no banco. Mas, gente, para eu chegar até aqui, trabalhar no banco, eu tive muitas oportunidades boas, muitas oportunidades ruins. Eu fiz muitas escolhas, umas boas, outras nem tanto, certo? Então a vida é feita de oportunidades e escolhas. Aí fica a critério de vocês aproveitarem as oportunidades e fazerem as escolhas certas, ok? Agora, com essa função da pandemia, me surgiu a oportunidade, então, de fazer uma pós-graduação. Ali, o valor era interessante e ela era toda em EAD, olha que legal, toda em EAD. Então, eu não preciso sair daqui da minha casa para fazer o curso. Então, eu fiz a escolha. Vou fazer, então, o curso aí, uma pós-graduação, então, de finanças de mercado. E estou fazendo ela, está em andamento, né? Essa formação aí de finanças de mercado. E assim que eu conseguir concluir ela, aí, sei lá, daqui a um ano, por aí, eu vou, então, ser pós-graduado. Ok? Legal, gente? Então, esse aqui sou eu. Essa aqui é a pessoa que deu e fez esses vídeos para vocês, mostrando, então, um pouquinho, falando aqui para vocês, então, sobre oportunidades de escolhas. Lembrem, a gente tem a oportunidade e tem a escolha, ok? As oportunidades aparecem, elas são boas, algumas nem tanto. E a gente tem que saber o quê? Escolher. Escolher onde eu vou. Será que eu vou? Não vou? Não
quero. Então, aí que tá as oportunidades e escolhas. Legal, gente? Muito bem. Hoje, então, né? Hoje eu tenho, então, para quem quer saber, eu tenho hoje 44 anos. Olha só, que legal. Sou casado e tenho 2 filhos. 2 filhos lindos, maravilhosos, que são a minha razão de viver, de buscar algo mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que nós fizemos até hoje. Esse último aqui foi para mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha história, falando um pouquinho sobre oportunidades de escolhas. E espero que vocês também aproveitem as oportunidades de vocês, as escolhas de vocês. Façam as escolhas. Se você está aí me vendo e ainda, pessoa, ainda não terminou lá o ensino fundamental, ou ainda não terminou o ensino médio aqui, ó. Eu não terminei o ensino médio, faça o EJA. Hoje, com essa função da pandemia, o EJA está quase todo em EAD. Você leva todo o trabalho para casa, faz tudo em casa, não precisa estar indo na escola, né? Agora, com essa função, aproveitar a oportunidade da pandemia. A pandemia é uma oportunidade de você estar mais em casa. Olha só, a oportunidade e as escolhas. A pandemia veio aí, é uma oportunidade. Você pode usar ela pro lado bom, né? Não só pro ruim, não só para doença. Você pode usar para terminar os seus estudos. Não, então eu vou aproveitar que eu tenho a oportunidade de estar mais em casa por causa da pandemia, e eu vou aproveitar que a escola me dá a oportunidade de eu fazer o EJA, né? Levando material para casa, sem uma aula presencial, que eu não teria condições de fazer uma aula presencial. Posso fazer uma aula em EAD, show de bola, faça o EJA, termine, gente, termine. Eu descobri uma coisa muito importante aos 25 anos, quando eu voltei a estudar. Eu descobri que a caneta era mais leve que a pá. Então, como a caneta era mais leve que a pá, me fez chegar hoje aonde eu estou. Não sei se é show de bola, mas eu acredito que eu alcancei um lugar bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, da minha família, por parte da minha mãe, eu sou a primeira pessoa formada na faculdade, certo? Eu fui o primeiro a me formar na faculdade, ter um diploma de ensino superior. Por quê? Eu aproveitei as oportunidades e as escolhas que a vida me deu, né? As oportunidades que a vida me deu e eu fiz as escolhas. Lembrando, gente, nem sempre a gente faz as escolhas certas, às vezes faz as escolhas erradas. Mas eu fiz as escolhas e cheguei aqui até onde eu estou hoje, ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Isso foi só um resumo aí desses meus 44 anos de vida, onde eu já fiz de tudo um pouco, apenas, né? Sempre trabalhei. A única coisa que eu brinco e eu digo que eu nunca fiz foi roubar, matar e me prostituir. O resto eu fiz de tudo, certo? Só nunca matei, nunca roubei e nunca me prostituí. Mas do resto eu já fiz de tudo, tá, gente? Já trabalhei em mercado, eu já trabalhei em posto de gasolina, eu já lavei carro, eu já cortei grama, eu já vendi picolé, eu já vendi bolo e pastel, eu já fiz de tudo, certo? Já virei concreto, já tive as mãos viradas em calo, hoje, graças a Deus, não estão mais, mas já tive as mãos que eu tirava calo com alicate. Então, só para mostrar para vocês um pouquinho sobre oportunidades e escolhas. Aproveitem as oportunidades que vocês têm, façam as escolhas que vocês precisam fazer e façam as escolhas com consciência e aproveitem as oportunidades. E se você ainda não terminou o ensino médio, aproveita o EJA esse ano. Esse ano, talvez as escolas aqui no nosso município não voltem presencial ou não totalmente presencial. Aproveita para fazer o EJA em casa. É melhor, tranquilo, tu vai poder pesquisar, perguntar e aprender sem precisar ter que sair de casa, às vezes porque agora começa o inverno, tá ruim. Aproveitem, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vamos futuramente talvez vir, é provável que futuramente a gente venha com outros vídeos, com outra sequência de vídeos. Se você não assistiu ainda nossos vídeos,
entre lá na minha página do YouTube ou ali na página do Facebook da Prefeitura e vejam os vídeos anteriores que nós estávamos falando sobre dinheiro, ok? Grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, se sair à rua usem máscara, tá chegando a vacina, mas ela não veio para todo mundo, então se cuidem, mesmo depois de vacinados, se cuidem também, para que a gente consiga viver mais e melhor, ok? Grande abraço a todos, fiquem todos bem. Um grande abraço.